Bem-vindos a mais um Inverso Talks. Eu sou a doutora Valédia Mello e junto com Roberto Araújo vamos bater um papo aqui espetacular sobre energia, soberania e futuro, com um dos líderes desse setor que é extremamente estratégico para o país. Afinal, nenhuma nação é verdadeiramente soberana se não for capaz de produzir sua própria energia. Roberto, vamos aproveitar e apresentar o nosso convidado de hoje? O nosso convidado é Tomás Albuquerque Figueiredo, que tem uma história de vida dedicada ao estudo da mineração. Tomás hoje é um dos notáveis especialistas em direito da mineração. Tomás, nos conte essa sua trajetória de vida a você chegar na presidência das indústrias nucleares do Brasil. Eu, primeiro, bom dia, Roberto, Valéria. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Muito legal, principalmente hoje que eu faço uma carreira profissional fora do Ceará, sede da INB fica no Rio de Janeiro, e vir ao Ceará e poder falar aqui para vocês, né, para as pessoas aqui do meu estado, tem um sabor, né, Mais diferente. especial ainda. Muito, muito, né? Eu ando aí Brasil adentro e mundo afora, mas sempre ter a oportunidade de estar aqui no Ceará é muito bom. Então eu quero agradecer a vocês essa chance de compartilhar um pouco dessa Nós que história toda. agradecemos, é um privilégio. Isso, e assim, o Ceará tem uma relevância muito grande. Eu vou começar de trás para frente, mas a gente vai ter tempo para colocar as coisas na ordem, da conversa. O Ceará tem uma relevância muito grande, porque aqui tem um depósito de fosfato com urânio associado, que em volumes tem uma dimensão, uma relevância muito grande. Então, isso fica em Santa Quitéria, que foi, né, que é a minha terra de origem, né. E não é por coincidência, todo lugar que eu digo, que o pessoal diz: "Ah, ele é lá de Santa Quitéria", eu disse: "Não é por coincidência, é consequência mesmo", porque essa história, desde que eu sou criança, foi o que despertou a curiosidade de entender, né, como é que o que é que acontece na Terra e de buscar esse setor, que é um setor tão importante na vida da gente, tudo envolve mineração, apesar da gente não perceber. Então, toda hora, quando a gente pega o celular, a gente está pegando ali, né, quase uma centena de elementos minerais. Quando a gente olha para casa aqui, a gente está sentado, tem um tampo aqui que é de rocha ornamental. Isso é fruto da mineração. A água que a gente está bebendo é uma água mineral, isso também é fruto da mineração. Nem isso, olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas É até a água que a verdade. gente consome é fruto de mineração, é verdade. Tomás, e nós temos uma pegada aqui no Inverso muito forte, voltada para o empreendedorismo e para o mundo que, hã, que é a cadeia produtiva, que produz, né, gente que faz, os recursos serem multiplicados. Lá em Santa Quitéria, toda essa estrutura mineral que tem, está sendo explorada? Como isso está sendo desenvolvido? Lá em Santa Quitéria, a gente tem um polo muito significante de rochas ornamentais. Santa Quitéria é a produtora, a única produtora do granito branco Ceará, que é um granito de altíssima resistência que é utilizado em pisos de lugares onde passam muitas pessoas. Então você Hum. vai ver no piso do nosso aeroporto, tá lá. Nos pisos dos nossos shopping centers, tá lá. E também, como ele é muito resistente, em revestimentos de fachadas. Então, em vários lugares, mundo afora, a gente leva essa riqueza aqui de Santa Quitéria do Ceará para o mundo para poder, né, fazer essas construções. Além disso, existem outras rochas ornamentais também produzidas lá, e esse potencial está relacionado a o fosfato e ao urânio. Então, além disso, tem, claro, tem calcários riquíssimos e muito importantes, tem uma série de outros minerais, né, que tem ferro também, um depósito de ferro lá em determinada região, ali na divisa com Catunda. Mas na mineração tudo isso depende de vários fatores, logística, o preço do minério no mercado, o custo da extração naquele determinado local. Então isso tudo são variáveis que faz com que, apesar de você ter o minério em determinado local,
ele venha a não a ser extraído, aproveitado economicamente. Muito bom. Então, lá da infância, já gostava de estudar sobre isso, tinha interesse, porque todo mundo comentava, né? Não sei se era um assunto da cidade, mas na sua casa era algo que era corriqueiro se falar um pouco sobre isso. E aí você acabou migrando direto para engenharia ou foi para outra área? Não, eu sou advogado de formação e uma especialidade em direito corporativo, mas também, fui buscar conhecimentos em administração, fiz um MBA em finanças e auditoria e controladoria. E isso foi uma coisa, assim, que sempre foi muito falar, né, na própria cidade, como em casa também. Sim. E dentro do direito, eu fui procurar o que é que eu poderia estudar para entender a dinâmica desse setor. E existe um ramo do direito administrativo, do direito público, muito de nicho, Específico. específico, que é o direito minerário. Eu te confesso que eu nunca tinha ouvido falar de direito minerário. E olha que meu pai era advogado, mas eu falei: "Direito minerário? Que interessante". E faz todo sentido, né, ter essa área desenvolvida, porque é uma área extremamente importante, né, com muitas empresas, enfim, deve ter uma série de coisas aí a ser trabalhadas, né. A diversidade, se a gente pensar aí nessas, eh onde tem extração de ouro, tem confusão, tem conflito a ser administrado, né, então são tudo isso perpassa ali pelo mundo do direito. Então esse é o direito minerário. Explica pra gente um pouquinho o que que é. Direito minerário, a mineração em si, antes de falar do direito minerário, é uma atividade altamente regulada, porque o subsolo do Brasil inteiro, ele pertence à União. Tá vendo, Roberto? Então se a gente achar, se eu achar lá urânio, se eu achar Ouro, petróleo, ouro, ouro, não é nosso, é da União, a gente não pode exatamente. explorar. E só quem tem autorização da União pode fazer o aproveitamento econômico, a extração, né, desse minério do subsolo. E isso tudo tem uma dinâmica. Existem órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Mineração, que é ela quem tem, né, a competência legal para dar essas autorizações. Você tem, né, todo em torno disso, você tem uma série de regramentos, tanto legais, o Código de Mineração, o decreto que regulamenta o código, as resoluções da ANM e todos os outros normativos que se interrelacionam, como as questões ambientais, né. A licença mineral é uma coisa, as pessoas tendem a confundir, né. De repente eu tenho um depósito ali e isso foi autorizado. Como você faz o aproveitamento econômico? Como você extrai aquilo? Para você extrair, você precisa ter o licenciamento ambiental, que é a Autorização para poder para explorar. poder você Explorar extrair aquilo economicamente. de lá de forma adequada e respeitando o meio ambiente Uhum. e as regras. Então, você começa a se relacionar com um monte de outros normativos. Isso é o direito minerário, né, para Questão atuar da nessa própria água também, né, na extração da água da mesma mineral. forma, porque aí você tem uma lei específica que trata da água mineral. Você tem um Código das Águas Minerais, que aí ele vai dizer bem direitinho como é que é. A fonte tem que ter uma quantidade diária para protegê-la, então você tem que ter alguns, né, algumas dezenas de hectares ao redor de cada fonte para poder que isso proteja a qualidade da água, para proteger as fontes. Isso tudo está disciplinado em algum tipo de lei, em algum tipo de norma infralegal, e o direito da mineração, o direito minerário, ele é quem acompanha isso tudo. Muito legal. E você acha que hoje o Brasil, ele explora, tudo que ele tem de potencialidade dentro da área da mineração? Não, o Brasil é enorme, nós somos um país, né, realmente continental. Quando a gente fala isso, a gente não tem, assim, a dimensão, porque, por exemplo, para ir de Fortaleza ao Rio de Janeiro, eu levo 3 horas. Sim. Para você ir Pra ir até a minha de terra são 8 horas para chegar lá. imagina, né, para você ir de Lisboa para Roma, você leva essas mesmas 3 horas. Uhum. Se você passa ali por vários países, Portugal, Espanha, França, até chegar na Itália.
Para você ir de Miami a Toronto, no Canadá, você leva as mesmas 3 horas. Sim. Então, assim, a gente é tão grande e esse gigantismo territorial faz com que a gente também tenha potenciais em recursos naturais gigantescos. Então, o Brasil, assim, hoje, o a a mineração, ela ocupa a mineração em atividade, cerca de 0,6% do território brasileiro. Se eu for levar isso para uma imagem, eu tenho um campo de futebol e a mineração seria só o corner, só o cantinho onde você bate ali o escanteio. Você Então, como é um mercado gigantesco a ser explorado, né. total. Você acha que para o empresário, né, o mundo privado, né, mesmo tendo essa interlocução junto a né, ao setor público, você acha que é um nicho interessante de trabalho? Sem dúvida alguma. É um setor que tem altíssimos riscos, E muita por coisa a ser explorada, né. porque de cada 1.000 projetos de mineração, apenas um vai virar mina. Uhum. Algumas dezenas viram jazida, que é um depósito, que é a quantidade de minério. Você não pode explorar a jazida? Pode. A mina é uma jazida em aproveitamento, e a jazida ela Só um tem que depósito. ter a viabilidade econômica. O custo de extrair aquele minério tem que ser economicamente interessante para você passar da jazida para a mina. Então, o risco da mineração é de 1.000 requerimentos para pesquisar alguma coisa a uma mina em operação. Esse é o tamanho do risco. Uhum. Porque você pode até ter um depósito, Alberto, mas na mineração, tudo depende do interesse, né, do mercado pelo minério e a variação de preço que ele tem. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Ceará tem uma pesquisa geológica de paládio e platina. Uhum. Isso se iniciou lá nos anos 90, com questões políticas na África do Sul, que é o maior produtor de paládio e platina do mundo, e fizeram um estudo quando juntaram lá as costas do Brasil com a barriga da África e passaram um traço onde tem lá a província de Pará de Platina, bateu aqui no Ceará. E aí uma empresa sul-africana veio para cá, começou alguns E estudos. achou? Achou. Nós temos aqui hoje uma empresa de capital canadense que está avançando com esses estudos. Então aqui já tem depósito, por exemplo, definido. Depósito que deve ter em torno de 2 milhões de onças. Sim. Nesse setor de ouro, de paládio, de platina, usa onça. Uma onça tem em cerca de 30 gramas, um pouco menos. Isso. Então, você tem aqui um depósito de 2 milhões de onças de platina. Aí o que acontece ao longo dos anos? Platina, ela era mais cara, o paládio e a platina, né? São dois elementos que estão juntos. Eles eram mais caros que o ouro até. Aí chegou na pandemia, o ouro se descolou porque esse medo que a gente, né, teve de como é que as coisas vão ser nesse momento, muita gente usou o ouro como uma forma de reserva. Aí o ouro descolou. Paládio, a platina e o ouro custava em torno de $1.400 por cada onça. Então 30 gramas custavam esses $1.400. Na pandemia foi a 2.000. Uhum. Hoje deve estar perto de 6. Não faz tempo Sim. que eu É, tenho acompanhado só urânio e realmente tenho acompanhado cotidianamente os outros minérios, mas o ouro deve estar em torno de 6.000 hoje, né? Na Sim. pandemia era 2. E o paládio de platina ficará ali em 1.400. Quando o mercado automobilístico, que é o maior consumidor de paládio de platina, porque o paládio de platina é o principal insumo de catalisadores de veículos. Então, lá nos anos 90, quando a gente resolveu diminuir as emissões de CO2 e viu que os veículos eram grandes emissores, foram desenvolver tecnologia como diminuir a emissão dos gases dos motores a combustão. E eles são, né, numa grande parte, assim, na maioria, é paládio de platina. Então, isso fez com que o preço do paládio de platina subisse. E o que é que aconteceu recentemente? Não, o carro agora é elétrico. Sim. Mercado automobilístico disse: "Não, o carro agora é elétrico, todo mundo vai para o elétrico, daqui a uns anos não vai ter mais motor a combustão". O que é que aconteceu com o preço do paládio e a platina? Despencou.
Então, saiu lá dos $1.400, foi caindo, chegou a $600, $700. Então não vale a pena agora explorar a Agora, mina, mas ninguém sabe no futuro se não vai ter outro uso. mas o futuro já chegou, já mudou, porque o mercado agora não vai ser só de elétrico. Exato. Agora tem o híbrido, e o híbrido consome mais paládio e platina do que o convencional. Interessante. E o híbrido preço- até deu uma valorizada significativa, né? E isso fez com que o preço do paládio e platina voltasse a subir, ultrapassasse a barreira dos $1.000 por onça, e todos os investimentos em minas de paládio e platina voltassem a ser interessantes. Então, É uma dinâmica de mercado gigantesca no final das contas. muito grande. São muitas variáveis, mas é muito rentável. Quem realmente assim consegue desenvolver um estudo geológico que vira um depósito, e esse depósito tem um custo atrativo para ser aproveitado, isso vai pagar um prêmio Claro. muito grande, né? São múltiplos de milhares de vezes entre o custo que você teve para desenvolver um depósito e chegar ali a uma mina, quando você negocia essa mina Esse e custo inteiro se paga, não, sobra e fica todo mundo muito feliz. com certeza. Então é um negócio altamente arriscado, porém Sim, altamente lucrativo. rentável Ah, para quem resolve, né, se dedicar a isso. sim. Tomás, você é um orgulho para o estado do Ceará. Hoje, presidente da Indústrias Nucleares Brasileira. Saiu do Paládio Platina, já não fala de outros minérios, hoje ele fala de um minério específico. É, INB. Conte pra gente como é esse momento que você está vivendo na sua vida profissional, e qual é o papel das indústrias nucleares brasileiras. A indústria nuclear do Brasil, ela é a empresa que detém o monopólio constitucional, ela opera, na verdade, o monopólio constitucional da União sobre o aproveitamento do urânio e todo o ciclo do combustível nuclear, fabricação do combustível que abastece as usinas nucleares que geram energia de Angra 1 e Angra 2. Então, a INB ela vai desde a mineração até a produção do elemento combustível nuclear, que é um produto de altíssima tecnologia, né, de engenharia altamente sofisticada. E Como se dá esse processo de produção? Como se constitui isso? o ciclo do combustível nuclear ele tem algumas etapas, né, que começa na mineração e concentração do urânio. Então você vai extrair o urânio como minério da natureza, e ele vai ter ali uma quantidade dentro dos elementos minerais que envolvem lá o minério onde ele está incluído, e você vai concentrá-lo para um número, para digamos, um percentual que você tem, que você pode converter ele em gás, no hexafluoreto de urânio. Então você faz a mineração, concentra esse urânio junto, esse urânio é convertido, é concentrado, ele é um pó, comumente chamado de yellow cake, porque ele é um pó amarelo, um amarelo bem vivo. E aí você tem a primeira etapa. Depois você pega esse pó e converte em gás, UF6, hexafluoreto de urânio. Porque é com o gás convertido que você consegue enriquecer. Então, o que é o enriquecimento que a gente tanto fala, e aí se fazem, né, misturam os usos energéticos, que é o que a gente faz, ou até usos para fins de medicina. A doutora Uhum, Valéria sabe que a exato. medicina, né, nuclear é algo hoje muito importante, né, e que salva muitas vidas. Você tira ele do estado natural, que é de cerca de 0,7%, e você eleva esse 0,7, né, e vai depender de qual é o seu objetivo. Para fins energéticos, ali em torno de 3,5, 4, 5%, né, você consegue já gerar energia. Para reatores menores, até 20%. Então, o gás ele é submetido a ultracentrífugas, e uma coisa importante de se dizer antes de a gente passar para outro lugar do ciclo é que o Brasil ele
faz o seu próprio enriquecimento, isso é uma coisa muito importante, né, e nós temos que nos orgulhar disso. Porque isso não é terceirizado, né, você não passa isso para outro país. Exatamente. Hoje, comercialmente, eu até adquiro urânio enriquecido para completar a minha necessidade, mas o Brasil tem uma capacidade interna de De enriquecimento, produção também. que é algo, assim, que uma tecnologia muito, né, delicada e muito sofisticada. Isso foi desenvolvido pela Marinha Brasileira, então isso é um orgulho para o nosso E ele país. faz isso, ele opera isso de forma plena. A gente opera isso lá na INB de forma plena, né, então isso é uma coisa incrível que o nosso Brasil tem. Então o F6 ele vai ser submetido a ultracentrífugas. Que são essas ultracentrífugas? São pequenas, muitas pequenas centrífugas, milhares delas, onde esse gás passa. Quando ele gira, ele separa o que é de urânio 238, que é um urânio mais pesado, do que é urânio 235. Então, o 235 é mais leve, ele sai e o 238 precipita Uhum. e você segue circulando nessas ultracentrífugas esse gás até atingir o percentual que se deseja para a geração de energia. E hoje quantos por cento da energia brasileira vem da energia nuclear? Cerca de 2% da energia brasileira vem da energia nucleoelétrica, termonuclear. Nós usamos esse urânio, Essa energia, na verdade, né. essa energia, mas particularmente o urânio, ah, trabalhado, qual é o termo que você usa? Urânio Processado, processado. Urânio concentrado, né, concentrado, é concentrado, isso. Tá. concentrado. Esse mesmo urânio é o que se utilizaria para fazer a bomba atômica? É o mesmo urânio, só que no estado natural, quando você tira da mineração, ele não pode ser enriquecido, porque Sim. ele ainda está num estado, né, sólido, ele ainda está em forma de pó. E você só vai conseguir fazer o enriquecimento, que é o mesmo que vai para a energia, em percentuais bem maiores, né, que chegam aí a 80, 90%, é que eles é utilizado para fins, né, Bélicos. bélicos. Uhum. Hoje o Mas Brasil tem essa tecnologia? não, o Brasil, ele não tem qualquer tipo de uso para artefatos, né, bélicos. A gente tem diversos pactos de não proliferação de armamento nuclear, de uso pacífico. A única finalidade é energia para o E Brasil. nessa E e com essa pegada, né. propulsão, porque Sim. a Marinha tem um projeto do submarino nuclear Ah, perfeito. que ele, na verdade, quando você fala submarino nuclear, é no sentido de que, no lugar de usar um motor a diesel, ele vai usar um motor com uma propulsão, Que é através alimentado com energia com nuclear. energia E nuclear. aí vem Ou uma seja, a fonte de pergunta energia para o motor é nuclear. e vem uma Exatamente. pergunta que todo mundo se questiona muito: essa energia, que é a energia nuclear, é uma energia boa, no sentido de ser limpa, de não poluir, de gerar uma coisa que seja muito melhor do que uma energia, que vem das hidrelétricas, né, que a gente tem uso de grande quantidade de recursos, do meio ambiente, né. Como que você vê o posicionamento da energia nuclear dentro de todas as formas, né, a gente está vendo aí muito falar, do hidrogênio verde, da As energia energias eólica, renováveis, renováveis. solar, né, Como que a gente traz, né, fotovoltaico. a energia nuclear dentro desse processo? Como que você visualiza isso, até de aceitação de uso no mercado? A energia nuclear, ela é uma energia limpa, porque ela não gera emissões. A pegada de carbono dela é mínima, porque você vai ter uma pegada de carbono lá na mineração. E se a gente levar em consideração que o combustível dentro da geração nucleoelétrica ele representa no máximo 15%, então a pegadinha de carbono da energia nucleoelétrica ela é muito baixa. Então é uma energia limpa e uma energia que a gente chama de base firme. E o que é isso, Tomás? Seguinte, lá na eólica, na solar, Uhum. ele gera quando a natureza permite. Então, Sim. nem sempre o pico de geração é o pico de demanda, o pico de consumo. Sim. Isso às vezes está desencontrado. E você precisa ter a base do sistema elétrico. Precisa ter uma base ali mínima
que dá sustentação a todo o sistema, e todas essas outras fontes podem oscilar dentro dessa base sem problema algum. Então E você considera que a energia nuclear seria uma energia de ela é base, uma energia de onde base. as outras entram como complemento para a gente fazer um potencial energético muito maior. Exatamente. Então você vai ter essa energia que está aqui na base do sistema, que hoje é muito pouco. Sim, Você tem quem praticamente assim, no Brasil a gente adota a hidroelétrica como base, sim. mas isso a gente vê ao longo dos anos. Que não é sustentável. Já está mudando. Hoje a gente tem muita energia solar, muita energia eólica, Mas né? elas não Mas não servem são de de base. base. É. Não, entendi. Ela Elas não não serve de servem de base. base. Hoje a gente usa a base ainda de hidrelétrica, porque a gente ainda tem, né, hidrelétricas com reservatórios muito grandes, Sim. né? Então, hoje a gente está buscando baterias para poder armazenar a energia Excedente que é que é produzida. produzida. Uhum. Na hidrelétrica, a bateria da hidrelétrica é o reservatório. Sim. As mais modernas, como Belo Monte, o reservatório já é bem menor que as mais antigas. E o Brasil usa ela na base. Mas mesmo assim a gente vê que quando tem estiagens muito longas, a gente A fica com gente o sofre. sistema em risco, né? A gente tem ali uma preocupação, o custo da energia fica maior e Bandeirinha vermelha, todo mundo pagando, ninguém entende o porquê. E qual aí é? entra a termoelétrica a Exato. gás, a carvão, Que vai ter muitas pegadas de a carbono. petróleo. Uhum. Então a energia nuclear elétrica, ela está na base. Ela te entrega energia direto, porque na hora que tu liga um reator nuclear, uma usina nuclear, ela vai produzir o tanto de energia para o qual ela foi projetada o tempo todo. Não vai oscilar, não tem. É diferente de uma térmica, por exemplo, a combustível Entendi. fóssil, que você vai ali, ela tem um máximo, mas você pode produzir menos energia e vai depender da quantidade de combustível, de como você, né, maneja ela. Na nucleoelétrica, ligou o reator nuclear, se é um reator, por exemplo, de Angra 2 que gera, em média, 1,3 gigawatt de energia, Uhum. ele vai gerar 1,3 o ano todo, pela vida útil dele. E uma vida útil de um reator em torno de 60 anos. Então essa é a energia que eu falo de base. Então, o Brasil tem essa meta do Plano Nacional de Energia para 2055, que foi elevado de 10 gigas, hoje a gente produz 2 para 14. Então a gente tem aí um desafio grande, mas esse desafio vai fazer com que a base brasileira suba, você distensione a hidrelétrica, você tire da Uhum. hidrelétrica tanto peso, ela ainda vai ter um peso enorme, mas você tira tanto peso de ser base do sistema, e você também vai permitir a entrada e mais tranquilidade para as energias intermitentes, as renováveis. Então Então você isso amplia o vai mercado como um todo. ajudar a equilibrar o sistema todo. E o custo da energia nuclear em detrimento às demais energias? Aqui no Brasil esse custo ele é difícil de ser aferido, porque o Programa Nuclear Brasileiro é um programa muito específico, começou, né, já há uns 50 anos, e a forma de cálculo de tarifa, a forma como isso tudo acontece é diferente do restante do mercado. Por quê? Porque Angra 1 e Angra 2 pertencem à Eletronuclear, que é uma empresa que é controlada pelo governo. Ela é tanto ela quanto a ANB, as ações, né, a Eletronuclear tem cerca de 33% de suas ações pertencentes à ENP-Par, que é a Empresa Brasileira de Participações em Nuclear e Binacional. Essa empresa detém os 50% do Brasil em Itaipu e também 100% das ações da INB. Então, essas 3 empresas de energia estão, né, controladas pela ANB-Par. E deixa eu te fazer uma pergunta, esse funcionamento é muito parecido com o modelo da Vale? Que De sentido? gerenciamento? A Vale é Porque uma também é mineradora de minerador. ferro, É. ela é totalmente privada. E assim, existe um interesse do governo também em privatizar essa parte do nuclear? O nuclear hoje é um monopólio do governo, que o governo está estudando como ele pode permitir que o capital privado possa investir. Entendi. Uhum. Na INB mesmo a gente fala daqui a pouco sobre um programa que a gente tem de receber investimentos privados e pagar o investimento, mas
né, continuando a exercer o Tô te monopólio. perguntando isso, porque o que que a gente tem visto, assim, no mercado, o mundo inteiro voltou a falar da energia nuclear. Isso, vamos chegar lá. Exatamente por essa questão de ser uma indústria de base, né, de você E limpa, sem emissão de limpa CO2, que para e atingir essas metas de transição, desmistificando, né, o que muitos acham, que eu acho que é isso que é interessante. A gente tem uma visão muito ruim da energia nuclear, né, de uma energia que é ruim, que vai poluir o mundo, que vai gerar um potencial bélico. Vocês levam as pessoas acabam levando para uma outra ideia do que é energia nuclear, sendo que o potencial dela é gigantesco e é uma coisa boa, né. Então tudo é a forma que a gente usa, né. Tudo pode ser o lado ser usado para o bem e para o mal, desde que você escolha o caminho correto, né. E essa sua fala é muito importante para desmistificar Exato. para as pessoas que nos assistem, que a energia nuclear necessariamente ela não está vinculada ao uso bélico e à bomba, Pelo contrário. absolutamente, nós né. somos Então é altamente é fiscalizados. importante desmistificar isso. E aí vem a questão do capital estrangeiro, né, então quando eu olho, um potencial pensando em expansão do país, né, a gente está com um país aqui que a gente, enfim, nós somos uma potência gigantesca. Sem dúvida. Então se a gente tem uma base energética que pode captar outros capitais, privados, a gente tem mais uma mina financeira para o nosso país, que vai gerar renda enfim, a gente tem uma infinidade de coisas boas que pode acontecer para a população em geral. E essa era a minha pergunta, se existe essa programação, assim como foi feito com a Vale, né, que também não deixa de vir dessa área da Sim, mineração, sem dúvida. né, pra se existe uma programação do governo para que a gente entre nessa seara do privado também. A gente vê pelos sinais, as sinalizações, o presidente Lula fala muito da energia nuclear, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, tem falado muito. Na revisão desse Plano Nacional de Energia, houve essa ampliação da meta, que já era uma meta muito ousada. Imagina que a gente tem Angra 1 e Angra 2, né, e por décadas Angra 3 iniciou a sua construção, depois paralisou e a gente ainda tem essa dúvida, né, vai seguir ou não. E quando há essas sinalizações, né, você vê o presidente da república falar sobre isso, o ministro de Minas e Energia, na revisão das metas de geração dessa matriz, ampliá-las, a gente percebe que há um movimento, que há sinais de que algum rearranjo deve estar havendo e deve acontecer. Então, a gente tem que ter uma expectativa muito boa. E é para isso, assim, que quando eu fui para a INB, voltando lá para a minha vida profissional, quando eu fui convidado para assumir a diretoria de recursos minerais da INB, a missão foi: o Brasil tem uma capacidade de produção de urânio menor do que a que ele precisa, e ele produz menos do que a capacidade do que ele tem. Então a gente precisa atingir essa capacidade e ampliá-la, para a gente poder atender às nossas demandas com o que a gente tem. O paradoxo disso é que a gente produz muito pouco, produz menos do que a gente consome, mas a gente Sim. tem a sexta reserva mundial em urânio. Então a gente já está com a faca e o queijo na mão, tem que começar a cortar. Nossa, o queijo a gente tem, a faca está na gaveta, tem que abrir a gaveta e pegar a faca, porque o queijo é um queijo enorme. Sim. Esse prenúncio, essa constatação de ter a sexta reserva maior do mundo, ela, ah, tem qual fundamento para se chegar a essa informação? O que é que traz como lastro essa informação? E esse número ele pode ser, redimensionado, ou seja, aquilo que já foi identificado pode ser multiplicado, pode ser encontrado mais Sem dúvida, reservas? sem dúvida. Esse número é em cima dos estudos geológicos feitos lá nos anos 70, 80, para atender o programa nuclear brasileiro. Quando o programa nuclear, se estabilizou em Angra 1 e Angra 2, a gente parou de fazer esses estudos, que inicialmente a ideia a gente tem um primeiro reator, que é Angra 1,
Ele foi desenvolvido em parceria com os Estados Unidos, tem uma tecnologia da empresa Westinghouse, que é uma Uhum. fabricante de reatores. Nós, INB, sabemos fazer o desenho, o design do combustível nuclear dos reatores da Westinghouse. Depois a gente veio para o programa Brasil-Alemanha, que tinha como, né, projeção construir 8 usinas. A gente só fez uma, que foi Angra 2. Então, além de Angra 2, esse programa deveria ter 8 usinas. E a Angra 1? Angra 1, ele é uma usina de tecnologia Westinghouse, que é uma empresa Tecnologia Americana, americana. tá. americana. A tecnologia alemã seriam mais 8. Mais 8. E só Então, foi no feita total uma, seriam 9. Nós só temos 2 até hoje, a terceira que iniciou e que também já vem com a tecnologia alemã. que também ainda é alemã. Uhum. E isso tudo, assim, quando parou o programa nuclear, assim, ele estagnou ali em Angra 3, entre fazer ou não fazer, isso tem reflexos, né, também numa empresa como a INB, porque se eu só vou precisar fazer combustível para esses 2 reatores que já são meus clientes, eu não preciso investir mais dinheiro em conhecer mais recursos de urânio. Os que eu tenho são suficientes e eu vou fazendo o aproveitamento dele de acordo com a minha necessidade. Entra dentro disso aquela história da mineração, um mercado que depende de como os preços e o interesse se comporta no mercado mundial. Por muito tempo o urânio foi muito barato e, em algum momento, era abundante e barato no mercado internacional. Então, por alguma razão, a gente passou a comprar o que a gente precisava, enquanto as minas não estavam gerando a demanda necessária, porque estava muito barato. Então, a gente produzia aqui aquilo que estava à disposição e E comprava complementava. e complementava. E aí vem o movimento que vocês, né, colocaram, que é o mundo olhou para isso agora, porque eu né, me comprometi com metas de redução de emissão. Porém, para conseguir atingir essas metas sem comprometer a minha economia, o meu crescimento, né, e a qualidade de vida da minha população, preciso encontrar uma forma de gerar essa energia em grandes quantidades sem, essas emissões. E essa fonte é a fonte nucleoelétrica. É a energia gerada a partir do nuclear, porque você vai conseguir gerar grandes quantidades de energia e não vai ter essas emissões. Hoje, no mundo, tem mais de 70 reatores nucleares sendo construídos. Então, diversos países, a China, por exemplo, está construindo mais de 30. A Índia tem uns 6 sendo construídos, Ou né? seja, todo mundo já entendeu que essa é uma forma inteligente de diminuir as emissões de carbono e você ter uma indústria de base sólida. Exatamente. Mas ainda não temos aqui uma relação de quanto custaria para fazer e desenvolver essa fabricação. A gente tem um custo. A usina nuclear custa muito, deve estar em torno aí de 25 bilhões de Sim. reais para construir uma usina nuclear. Porém, uma usina nuclear leva 60 anos de vida útil. Então, quanto é o custo? Você tem um Diluído. investimento muito grande, mas esse investimento diluído no tempo, né? E com esse Sem investimento, subsídios, porque Sim. também a gente tem outras fontes que receberam subsídios governamentais. Então, eu preciso levar em consideração tudo isso. Quanto claro. foi que foi subsidiado? Mas Não foi? quanto a gente tem um investimento, mas esse investimento é capaz de produzir quanto de energia, né? Para a gente, porque essa conta ela vai ser feita, Sim, né? sem dúvida. Então, tanto é feita lá na energia eólica, na energia solar, quanto no sistema convencional, né? Então, hoje, como seria isso? Como seria a apresentação desses números, tá? Para poder se desenvolver o projeto, até para capitalizar com recursos de investidores estrangeiros ou nacionais. Isso é um grande desafio da geração nuclear, que é como ela vai se comportar, como a tarifa, porque tudo isso está atrelado à tarifa de energia que a gente paga. Sim. Sim, Você vê que quando a gente
fala, né, nos subsídios para as energias renováveis, quando eles entraram no sistema, isso teve um impacto sobre tarifa. A gente vê as mudanças que o governo adotou agora recentes, dentro da matriz energética brasileira, tudo isso impacta. Então, isso tudo tem a ver com o cálculo da tarifa. E hoje, como o nuclear ele pertence ao governo e ele é estratégico e o governo não abre mão, mas também é um percentual muito pouco, a gente recebe lá na tarifa de energia, nós a INB, porque indiretamente a gente recebe da eletronuclear, mas a eletronuclear, ela recebe fixo lá da tarifa um valor pelo tanto, pelos esses 2 giga que ela gera. E isso não é equacionado da mesma forma que as fontes que vêm de mercado, né, hidroelétricas, eólicas e solares. Então que esse setor receba investimentos privados, digamos assim, tem que isso Tem que fazer um isso estudo econômico mais isso amplo. tudo tem que ser levado em É, consideração, ele tem que sair desse patamar que ele está aqui e entrar e ser enxergado de forma diferente. Então tem muitos desafios para que isso seja feito. Mas o fato é que no mundo isso houve uma escolha por essa fonte e ela está em plena expansão. e quando a gente começa a ver países que estão extremamente, nesse processo de crescimento econômico, tomando essa decisão, eu acho que já vale a pena a gente levantar as orelhinhas e ficar mais atento. Eu acho Você que vê, a só por Índia a aí Índia é um exemplo, né, a Índia é um não país tenha como o dúvidas. Brasil em desenvolvimento, que ainda tem muitos desafios, com um crescimento altíssimo, que tanto demanda energia para os fins comerciais e industriais, que isso sempre é o maior consumo, né, é sempre industrial e comercial. Eu acho que aqui no Brasil deve ser coisa de 65, 35. 65 para fins industriais comerciais, 35 para fins 35% da energia que a gente consome para fins residenciais. Então é sempre a indústria e esse crescimento que pesa muito. Claro. É lógico que quando você amplia a economia, você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, na Índia você tem, né, mais de 1,5 bilhão de habitantes e imagina essas pessoas melhorando de vida e adquirindo mais equipamentos, né, elétricos e eletrônicos que vão demandar mais energia. Isso tudo é uma forçação. Mas a Índia, por exemplo, é uma que ela escolheu a energia nuclear como uma forma de dar sustentação ao crescimento e de aumentar a capacidade dela sem aumentar as emissões de CO2. Muito bom. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir no Instagram, no Spotify e no YouTube. Ah, e ativa as notificações para saber quando vai chegar o próximo capítulo dessas lindas histórias que a gente ouve aqui no nosso podcast. Roberto, E olha, hoje, há um Tomás, futuro, né? com certeza, você tem aí um grande desafio, né, pelas mãos, mas hoje a nossa produção de urânio no Brasil, ela é direcionada para, quais áreas? A produção de urânio, ela é para produzir o combustível nuclear que a INB fornece cem por à cento do que o Brasil eletronuclear produz, ele não vende para para fora do abastecer a Brasil, Angra né? 1 e Angra 2. Sim. Então não vai nada para fora do Brasil, 100% do que a gente produz, a gente consome. 100% que a gente produz, a gente consome, e isso tudo vai virar combustível nuclear, e aí tem o resto do ciclo que eu ainda não falei, né, Sim. volto já lá. Para abastecer as nossas usinas, né, termonucleares ou nucleoelétricas. E isso também foi assim, quando eu assumi a presidência da ANB, foi com essa missão. Já vinha com a missão de ampliar a capacidade produtiva da gente do ponto de vista do concentrado de urânio, da mineração. E eu acho até que isso é até uma forma de sinalização do próprio governo. Pegar um cara da área de mineração, que é a base, porque no nuclear, você tem ali um reator, como você estava dizendo, né, que dura 60 anos.
E durante esses 60 anos de operação dele, você sabe todas as vezes que ele vai precisar parar para ser reabastecido. Então, na hora que o reator é ligado, você já tem esse planejamento na vida útil dele inteira. Você já sabe quanto de combustível ele vai precisar e de quanto em quanto tempo. Então, a pressão vem aqui em quem fornece. E você precisa ter A a matéria-prima. matéria-prima para entregar, Isso. porque senão você compromete o processo. E se o Brasil está sinalizando que vai ampliar a geração nucleoelétrica de 2 GB para 14 GB, eu preciso me preparar agora. Eu preciso desenvolver novas minas e novos depósitos de urânio agora. Eu preciso ampliar a minha capacidade produtiva agora, para quando eles estiverem prontos, para quando eles começarem, eu já estar todo organizado. Porque isso tudo leva muito tempo. Como vocês viram, a mineração tem todas aquelas nuances, né? Os custos, os Sim. riscos, o mercado e a própria geologia que é desafiante. Então, o licenciamento ambiental, então tudo isso leva tempo, né? Para você fazer um estudo de uma mina dessa, 10 anos, 12 anos, aí mais, né, mais outros tantos, muitos anos para um licenciamento ambiental. Sim. Até você pôr uma mina em funcionamento, isso leva 2 décadas. É um super desafio. E tem que preparar agora. Então, quando eu assumi com a missão de preparar a INB para atender o PNE 2050. Para Que que agora já ampliou para 2055 ainda mais, né? ainda mais. Então, hoje a gente faz, sim, com perfeição, a gente é tão bom e são coisas que eu adoro propagar, porque são informações que o brasileiro não conhece. Você não conhece isso tudo, essa riqueza. Isso é um orgulho para o nosso país. Com certeza. Apenas nós somos um em 10 países no mundo, né? Nos mais de 200 países que tem no mundo, só 10 sabem fazer o que a gente faz. E eu acho que a gente tem que contar mais isso, porque Exato. eu aprendi aqui coisas que eu não imaginava que se passava dentro do nosso país. Então, E além disso, Tomás, eu entendo que, corroborando com tudo que a Valédia disse, nós precisamos também desmistificar na cabeça de muita gente, pelo menos eu já ouvi, que as pessoas associam a energia nuclear à bomba atômica, que a não tem energia nada a ver nuclear vai ser feita para utilizar como dentro energia da área bélica. bélica, né? Então, não é isso, é uma energia limpa, que é uma energia de base e que ela pode e deve ser utilizada em diversos cenários, inclusive até na medicina. Sim, como já é. Como já é. Como já Então, é. Salva muitas vidas. é importante a gente desmistificar isso, que o bem que pode ser feito à humanidade, né, sendo bem utilizado na mão dos cientistas e dos profissionais qualificados, isso vai ter um outro efeito, um outro desdobramento, né? E levar conhecimento, as diferenças, para que a gente não seja levado pela desinformação. Exato. Todo mundo está vendo a série que fala do acidente com o Césio Sim. 137. Então, assim, também é outra coisa que eu faço questão de abordar os temas, por mais complicados que eles pareçam, para que as pessoas entendam as diferenças. Eu venho lá de Santa Quitéria, que tem um depósito enorme, onde as pessoas já estão naturalmente expostas àquele urânio que está lá presente. Tem lá uma montanha de urânio e todo mundo vive ao entorno. Lá em Lagoa Real, em Caetité, no interior da Bahia, as pessoas já estão lá numa região que tem muito urânio, e que às vezes ela usa ali uma terra para fazer alguma coisa e junto ela vai Ela come, ela planta, vem tudo. sem conhecer, Exato. né? Então ela desconhece aquilo, isso não assusta, mas quando aparece alguém, né, e traz essa informação, a informação assusta. Então nós já estamos expostos. Na verdade, a radiação a gente está exposto em tudo. Tudo Na tem televisão que radiação. a gente assiste, a gente pega a radiação. No alimento, Nos tudo tem, tudo alimentos. tem. Sim. Tudo que é vivo tem radiação, né? A radiação do urânio é a radiação natural. E ela só vai ter um aumento depois que você chegou naquela fase que você fez o concentrado, converteu no gás e o gás é que é enriquecido. Então lá é que ele adquire essa característica específica.
Que é importante falar exatamente o que foi o que aconteceu quando eles quebraram a ampolinha lá do Césio E o Césio 137. já é um produto, Exato. né, já é um elemento que ele é produzido artificialmente. O urânio que a gente, né, trabalha, que a É gente natural. extrai, ele está em radiação natural, são as doses que a gente tem no meio ambiente. Obviamente, numa operação de mineração de urânio, como a gente tem lá em Caeté, a gente mede com dosímetro as doses que os nossos trabalhadores, né, recebem. Existe uma quantidade de doses que você pode receber ao longo do ano. Então, assim, a gente fala lá do trabalhador na mina, mas ele recebe todo o aparato necessário e ele é acompanhado e recebe toda a monitoração necessária. É, quando a gente leva para a radiologia da medicina, é a mesma coisa. O técnico em radiologia, ele também tem que usar o Exatamente. dosímetro, ele não pode trabalhar todos os dias da semana, é a mesma história. Só que lá ele está trabalhando com um material que já é um produto, como a história do SESI, Sim, que já tem uma característica diferente e um grau de irradiação muito maior. Então ele tem talvez restrições muito muito maiores maiores do que o trabalhador da da mina. INB que está lá na mina em Caeté, E aí, né. quando você traz esse recorte, você traz aquele aspecto de cuidar das pessoas que é muito importante, né. Então você, como presidente da empresa, você, traz esse sentimento, esse olhar de que nós temos dentro da nossa organização o material humano que ele deve ser cuidado, deve ser preservado e devem ser tratados todas as medidas de proteção para ele ter uma atividade saudável. O que é uma empresa? São pessoas, né, é um grupo de pessoas, né, reunidas em todo De um de um propósito. propósito, de um objetivo. Então, a prioridade, a minha, como presidente da INP, que é uma empresa pública que pertence 100% ao Estado brasileiro, é que, 1, as pessoas são a prioridade. Então, nós todos lá, a prioridade é que a gente consiga desenvolver o nosso papel e, para isso, a gente faça isso em segurança, né, recebendo os nossos salários que a gente precisa para poder todo mundo subsistir, né, trazer um conforto às suas famílias. E, em segundo, é que a empresa pública ela tem que dar o exemplo para as empresas privadas. Então, uma das coisas que eu trouxe aqui, que é uma coisa muito minha dentro, é que eu já estive no público em outros momentos, voltei para o privado, estou no público de novo, mas toda vez que eu volto a exercer uma função pública, o que eu levo é o público, ele tem que fazer melhor do que o privado. Ele tem que se apresentar: "Ah, vamos fazer política de equidade". Lá na NB a gente está trabalhando agora, política de equidade e diversidade junto com a NBPar, né, que é a nossa holding, e a gente se integrou com eles numa campanha muito forte sobre isso, por quê? Porque a gente é que tem que dar o exemplo para a empresa privada. A empresa privada só se move em razão do mercado e em razão, né, dos seus acionistas e se aquilo gera valor e traz mais lucro. A empresa pública, ela tem um outro papel, ela tem um papel importante de trazer essas políticas públicas todas que são, né, estimuladas pelo nosso governo e aplicá-las na Um prática. papel social muito É um grande. social muito grande, a gente tem que partir na frente. Então, no licenciamento ambiental, e eu digo isso muito quando a gente está trabalhando com o licenciamento ambiental de Santa Quitéria, é que, olha, a gente tem que fazer mais e melhor, né? A gente tem que ir além das exigências do que o IBAMA está fazendo. Vamos mudar completamente o mindset do que está colocado aqui. No lugar de resistir às exigências, vamos atendê-las e vamos enxergar como a gente faz elas ainda mais, Sim. para que a gente possa, né, dar o exemplo. Então, essa perspectiva toda e não se esconder, né. A gente tem lá em Caldas, no interior de Minas Gerais, um passivo ambiental que foi gerado pela Nuclebras, que é a antecessora da ANP, nos de uma mina que começou nos anos 70, 80. Era outro Brasil, não havia legislação ambiental, as coisas eram feitas diferente. A gente recebeu isso, isso é um legado, foi lá que a gente aprendeu Uhum. e agora a gente aplica lá em Caetité.
e Caetité a gente tem uma operação que é licenciada pelo IBAMA e que o IBAMA usa como exemplo de bom relacionamento. Então, hoje, lá em Caetité, a gente tem uma mina com todos os licenciamentos ambientais regulares, que a gente atende todas as condicionantes. Temos muita tarefa para fazer, temos dever de casa, temos muitos. Melhorar muito o nosso relacionamento com a comunidade, porque também na empresa pública a gente tem, né, trocas de diretorias e essas trocas acabam, né, afetando alguns pontos de direcionamento da companhia. Sim. Então a gente tem muita coisa para melhorar sempre. Eu acho que a gente tem que estar sempre com esse olhar. Mas hoje, essa operação vira muito bem aprendida com o que a gente teve. Então não dá para esconder. Eu tenho uma prática de, assim, olha, a gente realmente lá tem um problema que a gente administra e lá e essa administração até serve lá, a gente tem um laboratório, a gente faz muitas análises, acompanha tudo, e isso serve tanto para a nossa atividade, como para outras atividades de mineração em Minas que estão ali nos arredores. Então todos têm nos procurado, principalmente nas terras raras. Sim. As terras raras que a gente tanto fala aí, que são cerca de 17 elementos, é, dentro do processamento das terras raras, você vai encontrar ali urânio e tório, que são minerais nucleares. E eles têm tido uma interação muito grande conosco, até para saber, olha, como foi que se comportou, para que as operações deles não gerem passivos ambientais como gerou na INB. Então é importante que a gente reconheça que existe. Há um problema, a gente vem administrando ele, buscando soluções para que a gente consiga, né, encerrar com ele definitivamente e também aprendendo com ele e compartilhando esse aprendizado para que a gente no presente não tenha os problemas que o passado nos gerou. Muito bom. Olha, a gente poderia passar horas aqui conversando com o Tomás, porque o papo é bom e dá pra gente eu tô aprendendo aqui, eu tô aqui Muito encantada, agradável. muito agradável, mas nosso tempo se encerrou e a gente vai precisar vamos ter que marcar um outro toques pra gente alongar aqui o nosso bate-papo, né, Vamos Roberto? só pedir a você aí para fazer a suas considerações finais, o que é que você gostaria de acrescentar. Eu acho que, foi muito esclarecedor, Muito. né, traz muita informação, um conhecimento rico, que é de interesse E de que tem que todos. ser divulgado. Esse é o nosso pedido Sem para você. dúvida, com certeza. Divulguem cada vez mais. Eu acho que as pessoas precisam saber mais sobre isso, E se né. orgulhar, E se vocês têm que se orgulhar. orgulhar, o É. Brasil faz isso, ele gera energia É limpa, muito gostoso saber o que é que nosso país faz, e a com gente vestir a tecnologia, camisa disso. né, assim, fala-se muito na energia nuclear e tem muita preocupação, porque teve acidentes, né, horrorosos, como Chernobyl lá em Claro. 86, assim, que foi uma negligência. Então, há 40 anos atrás, com outra tecnologia, né, houve, né, assim, tem Um outro diverso material a mundo. respeito disso que é curioso. Mas se você observar, assim, a França produz quase 70% da energia dela de fontes, né, de usinas nucleares. Ela tem 58 reatores, nós temos 2, ela tem 58 ou é 59, não sei o número preciso, mas é por aí. Eu nunca ouvi falar em nenhum acidente na França. Você já? Nunca. Né? Você teve Fukushima, foi um tsunami que invadiu, Sim. o errado foi construir uma usina nuclear ali à beira do mar, num lugar que tem essa possibilidade de acontecer, né. Mas foi por isso. E o Japão mesmo assim agora está retomando o programa nuclear dele por questões de soberania, Claro. e energia é soberania, independência é autossuficiência. Então, a gente tem que se orgulhar disso, o Brasil gera energia, né, por essa fonte, e a gente sabe como fazer, a gente faz bem feito, faz com segurança, e a gente faz tão bem feito, para a gente encerrar aqui e eu deixar mais um motivo de orgulho, que a Westinghouse, essa empresa americana, super tradicional nesse setor, ela contrata a INB, que manda nossos engenheiros nucleares para os Estados Unidos para dar manutenção nos reatores dos clientes da Westinghouse. Olha que legal. Então é o brasileiro que sai aqui da INB, uma empresa pública, ele vai lá para os Estados Unidos fazer manutenção nos reatores.
nucleares Mais um orgulho também, para o sem povo dúvida brasileiro. nenhuma. Um orgulho para todos nós e, né, eu agradeço a todos da INB, todos vocês do time INB, por me permitirem, né, estar junto com vocês nesse desafio para a gente fazer dessa empresa maior e melhor e tornar o Brasil ainda mais grandioso. Excelente. Muito bacana. Nossa, que bate-papo gostoso, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre energia nuclear. Tomás Figueiredo, é uma honra, um orgulho muito grande para nós que o conhecemos há muito tempo. Saber que você, com a sua desenvoltura, com o seu talento, está fazendo uma história muito positiva, está construindo um legado na INB e que orgulha a todos nós que acompanhamos a sua trajetória de vida, a sua performance, o seu talento. E que Deus abençoe, que você continue nessa missão e que nós possamos divulgar cada vez mais a importância da energia nuclear para a ciência, para os profissionais que são dignos, operosos e bondadosos de fazer mais, de se fazer melhor, né? Para a ciência, em particular, a medicina, utilizar para salvar vidas. Enfim, é um privilégio ter você aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de estar conosco, né, Valédia? Com certeza. E aqui finalizamos mais um Inverso Talks. Não perca os próximos que vão estar vindo nesse nível para mais.